Eu era a gêmea esquecida, a sombra na parede de uma casa que nunca foi minha de verdade. Minha irmã, Liana, era o sol da família, ou pelo menos, o que eles decidiam enxergar como sol. Ela brilhava até quando não fazia nada. Eu era o erro que respirava. Meu pai, depois que minha mãe morreu, se casou com uma mulher chamada Glória. Nome bonito, alma podre. Ela entrou na nossa vida com um sorriso falso e uma voz mansa, mas bastou a porta fechar para ela mostrar os dentes, sempre voltados para mim. Nunca encostou a mão, não dessas que deixam marcas visíveis. Mas tudo nela era um veneno destilado, palavras, olhares, decisões. E quando eu digo veneno, não estou sendo apenas metafórica. O começo foi sutil. Meus talheres trocados. Meu prato sempre o último a ser servido. E um gosto, estranho, amargo, como se a comida carregasse mágoas demais. Eu achava que era minha cabeça tentando transformar o desprezo em sintoma físico, até que comecei a passar mal de verdade. Vômitos, tontura, quedas repentinas de pressão. Levei a culpa pela própria fraqueza. Ana, você não se cuida, dizia meu pai, sem nem me olhar nos olhos. Enquanto isso, Liana me observava com aquele olhar indecifrável que me feria mais do que qualquer palavra. Era minha irmã gêmea, mas às vezes parecia que falávamos línguas diferentes. Ela se encolhia, fingia não ver, e isso doía. Mas foi numa terça-feira nublada que tudo se tornou impossível de ignorar. Eu estava sozinha na cozinha, terminando de lavar a louça, quando Glória entrou com uma tigela fumegante. Fiz pra você. Sopinha de frango. Vai te fazer bem. Eu hesitei. Ela notou. Sorriu. Vai desconfiar de mim agora? Que feio. Eu comi. Porque era isso ou mais um sermão de como eu era ingrata, problemática, dramática. O gosto era metálico, quase como ferrugem. Em menos de 15 minutos eu estava no chão da sala, com o mundo girando, a garganta queimando e os olhos marejados. Tudo tremia, até a alma. E foi nesse exato momento que algo inacreditável aconteceu. O cachorro do vizinho, um vira-lata caramelo que às vezes pulava o muro e dormia no nosso quintal, entrou correndo pela porta aberta. Eu nem lembrava o nome dele. Acho que era Juca. Ele farejou minha tigela, rosnou, latiu como um louco e correu para fora. Pensei que fosse alucinação. Menos de 10 minutos depois, ouvi batidas desesperadas no portão. Era Dona Vera, a vizinha. E atrás dela, o Juca latia como se quisesse arrancar a porta do lugar. E Ana, gritou Vera, você tá bem? Ele me levou até a sua porta. Não sei como consegui abrir. Caí no chão logo depois. Vera chamou o SAMU. Eu fui levada às pressas. O laudo foi discreto, mas assustador. Envenenamento leve, causado por substância tóxica ainda indefinida. Ingestão acidental, escreveram. Mas eu sabia. Deus, eu sabia. No hospital, meu pai apareceu por obrigação. Glória não deu as caras. Liana mandou uma mensagem fria, melhoras. Como se eu tivesse pegado uma gripe. Foi Dona Vera quem ficou comigo, que trouxe roupas, que cuidou de mim, que fez carinho na minha testa e me chamou de filha, mesmo sem ter obrigação nenhuma. Depois de 3 dias internada, voltei para casa. E o cão estava lá, deitado na minha porta. Me olhou como quem diz, tô aqui. Eu vi tudo. Naquela noite, decidi que não ia morrer naquela casa. Mas antes, eu precisava provar o que Glória tinha feito. E foi aí que descobri a câmera escondida. Um velho dispositivo que minha mãe usava para filmar nossos aniversários. Esquecido no alto da estante. Eu o instalei discretamente na cozinha. Nos dias seguintes, fiz o que nunca pensei que teria coragem. Fingi continuar fraca, fingida e submissa. E Glória caiu como uma marionete no próprio teatro. Na manhã de domingo vi o vídeo. Ela mexendo na minha sopa. Com um vidrinho. Pequeno. Transparente. E depois lavando tudo como se nunca tivesse acontecido. O sangue gelou. Mas não do medo. Era ódio. Era dor. Era o grito de quem viveu ignorada a vida inteira e agora segurava uma prova fatal. Mas eu não sabia que alguém mais já tinha visto esse vídeo antes de mim. O vídeo era curto. Menos de 2 minutos. Mas cada segundo dele parecia uma punhalada nas minhas entranhas. Glória surgia na tela com a frieza de quem já tinha feito aquilo antes. Pegava a tigela que eu sempre usava, aquela azul desbotada que só ela dizia ser a sua tigela, e despejava o conteúdo da panela. Até aí, nada demais. Mas então ela puxava um pequeno frasco do bolso do avental. Agia rápido. Pingava algumas gotas e mexia com a colher como se estivesse temperando. Depois, limpava tudo com um pano de prato, jogava a colher na pia e saía assobiando. O veneno tinha um ritmo. Um ritual. Quando o vídeo terminou, eu tremia. Mas não de medo. Era como se algo em mim tivesse despertado, uma raiva que vinha do fundo da alma, misturada com uma vontade desesperada de sobreviver. Peguei o pendrive onde salvei o vídeo e escondi dentro da capa falsa de um livro velho de literatura brasileira. Enterrei na minha mochila como quem esconde um segredo perigoso, porque era isso que ele era.
Um segredo que podia acabar com tudo, ou acabar comigo. Mas naquela mesma noite, quando fui conferir de novo o pendrive, ele estava vazio. O vídeo sumiu. Meu estômago despencou. Verifiquei os arquivos, os backups. Nada. Só um único nome de arquivo com 0 bytes. Como se alguém tivesse deletado, de propósito. E então veio o arrepio. A sensação de que eu não estava sozinha quando achei o vídeo pela primeira vez. Liana. Ela entrará no meu quarto no dia anterior para procurar um brinco perdido. Disse que tinha deixado cair. Ficou fuçando minhas gavetas por uns 15 minutos. Eu não desconfiei. Por que desconfiaria da minha própria irmã gêmea? Mesmo depois de tudo? Mesmo depois de me ignorar no hospital? Mas agora cada memória parecia gritar. Na manhã seguinte, esperei ela sair pro curso de maquiagem, o mais novo projeto de carreira que meu pai financiava com orgulho. Entrei no quarto dela. E ali estava o pendrive, em cima da escrivaninha, ao lado do laptop dela. Meu coração disparou. E antes que a paranoia me impedisse, conectei o dispositivo e procurei por arquivos temporários, lixeira, nada. Ela tinha limpado tudo. Mas a pasta de downloads dizia outra coisa. Um histórico incompleto com o nome do vídeo, cozinha_k_01. Meu sangue ferveu. Ela sabia. Ela tinha visto. E tinha apagado. Por quê? Naquela noite, tentei confrontá-la. Esperei até que estivéssemos sozinhas. Glória e papai tinham saído para jantar com os vizinhos. Me aproximei com o peito estufado de ódio. Você mexeu no meu pendrive. Ela virou o rosto devagar. Estava de pijama, deitada, mexendo no celular. Do que você tá falando? Perguntou sem emoção. Você viu o vídeo. Eu sei. Você apagou. Por um instante, o silêncio foi tão pesado que eu podia ouvir a lâmpada zumbindo. Então ela soltou uma risada baixa, quase debochada. Se você tem tanta certeza, por que não mostra o vídeo pra alguém? Ah, é mesmo. Sumiu, né? Como você pôde? Ela tentou me matar, Liana. Isso não é brincadeira. E foi aí que ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Nem nos piores momentos. Talvez se você soubesse se comportar, ninguém teria que fazer nada. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ela sabia. E estava defendendo? Não. Era pior. Era como se ela achasse que eu merecia. Voltei pro meu quarto cambaleando. Passei a noite acordada. E pela primeira vez, não chorei. Só tremia. Meu corpo queria chorar, mas minha alma estava seca. E aí, Juca apareceu de novo. Pulou a janela, como sempre fazia, e deitou ao lado da minha cama. Eu me abaixei e abracei aquele corpo quente, peludo, fiel. Ele era o único ser ali dentro que parecia me querer viva. Foi abraçada ao cachorro que eu entendi. Se eu quisesse sobreviver, teria que sair daquela casa. Mas antes, eu queria respostas. No dia seguinte, liguei pra Vera. Pedi pra ela cuidar do Juca por uns dias. Algo me dizia que se ele ficasse ali, poderia ser o próximo alvo. Depois, fui até uma antiga amiga da minha mãe, tia Ruth. Ela era enfermeira, mas também tinha um pé na espiritualidade. Você tá pálida, Ana, disse ela, assim que me viu. Seus olhos gritam. Desabei ali mesmo. Contei tudo. Pela primeira vez, soltei o que vinha me corroendo por dentro. E ela ouviu. Sem me interromper. No fim, me deu um frasco âmbar. E isso aqui é simples. Um reagente. Pingue uma gota na comida. Se mudar de cor, não coma. Eu segurei aquele frasco como quem segura uma arma. Voltei para casa. E tudo estava igual, por fora. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Naquela noite, Glória apareceu com um presente de reconciliação, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Sorri, agradeci. Levei o prato pro quarto. Fechei a porta. Pinguei o líquido no canto do bolo. Ele ficou verde. Verde. Como podridão. Como morte. No dia seguinte, fingi passar mal. Disse que ia ficar em casa. Esperei todos saírem. E comecei a fuçar. E foi no fundo do armário do banheiro dela que encontrei o frasco. O mesmo. Rótulo arrancado. Quase vazio. Mas tinha mais. Embaixo, um envelope com papéis, e uma carta da minha mãe. O papel estava amarelado, dobrado muitas vezes. Era endereçado ao meu pai. Se um dia eu faltar, cuide da Ana. Liana tem seu brilho, mas Ana tem sua alma. Ela é frágil, mas também é forte. Não deixe que a apaguem só porque ela não grita. Meu coração se partiu em dois. Mamãe me via. Sempre me viu. E aquela carta estava escondida. Glória escondia. Liana mentia. Papai se calava. E eu agora tinha provas. Mas quando saí do quarto com o envelope na mão, encontrei Glória parada no corredor, me olhando. Ela viu a carta. Viu minha mão tremendo. Você não devia ter mexido nas minhas coisas, disse, num tom que parecia um sussurro de cemitério. E antes que eu pudesse reagir, ela deu um passo à frente. Agora vai ser você ou eu. O tom da voz dela me congelou. Não era só ameaça, era promessa. E uma promessa que poderia ser fatal. Meus dedos apertaram o envelope da carta da minha mãe,
como se fosse um escudo invisível. Senti meu peito apertar, o ar faltando. Mas dessa vez, não deixaria o medo me derrubar. Se é uma guerra que você quer, então é uma guerra que vai ter, consegui responder, a voz trêmula, mas firme. Glória sorriu, daquele jeito amargo que só os venenos conseguem esboçar. Fez menção de avançar, mas no último segundo se conteve, soltando um suspiro abafado. Você não sabe onde está se metendo, Ana. E saiu. Foi como se a casa tivesse engolido o silêncio que ficou no corredor depois da porta bater. Eu estava sozinha. De novo. Naquela noite decidi que não podia esperar mais. Não podia ficar parada. Aquele era um campo minado, e a cada passo, a mina podia explodir e me levar junto. A verdade era que eu não confiava em ninguém. Nem no meu pai, que fechava os olhos para tudo que acontecia, nem na Liana, que agia como se fosse só uma espectadora, nem em Glória, que fazia do veneno seu melhor tempero. Mas tinha alguém, um aliado inesperado, fiel, que não ligava para dinheiro, status ou família, o Juca. Pedi a Vera para que me emprestasse o cão por mais uns dias. Precisava dele por perto. Aquele cachorro era minha âncora. Enquanto isso, comecei a investigar. Vasculhei as coisas da minha mãe, seus antigos diários, suas cartas guardadas num baú no sótão. Entre as folhas amareladas, descobri uma verdade que me doeu mais que qualquer veneno. Minha mãe sempre soube que Glória era uma serpente disfarçada de flor. Ela tinha tentado avisar meu pai várias vezes, mas ele nunca quis ouvir. Preferiu fechar os olhos para o perigo e abrir os braços para a conveniência. Minha mãe escreveu sobre noites em que ouviu conversas sussurradas entre Glória e um homem estranho, sobre planos para afastar a gêmea problemática. A gêmea problemática era eu. Eu sentia a fúria crescer dentro de mim, como fogo que consome tudo no caminho. E ao mesmo tempo, uma tristeza profunda, de quem é invisível até para os próprios. Quando contei tudo para Vera, ela chorou comigo. Ana, sua mãe foi uma guerreira. Você também é. Mas o pior estava por vir. Uma noite, enquanto eu revisava os papéis da minha mãe, ouvi um barulho na porta da frente. Não era um barulho normal. Era pesado, decidido. Como se alguém estivesse ali para acabar com tudo. Liguei para Vera, mas não consegui falar. O telefone caiu no silêncio. No escuro do meu quarto, com o Juca ao meu lado, ouvi passos no corredor. Lentamente, a porta se abriu. Glória entrou com um sorriso gélido e um olhar cheio de maldade. Você realmente acha que pode me enfrentar? Perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. Você não passa de uma sombra. Apertei o Juca, que rosnou baixinho, mostrando os dentes. Eu não vou deixar que você me destrua. Ela deu um passo à frente, como se fosse me agarrar, me derrubar, me silenciar de uma vez por todas. Mas eu não era mais aquela menina de antes. Lembrei do frasco que tia Ruth me deu. Peguei-o do bolso e derramei um pouco do líquido no chão perto dos pés dela. Ela recuou, confusa. O que é isso? Proteção. O cachorro avançou, latindo com força. Glória hesitou, olhou para trás, como se estivesse sendo vigiada. Nesse momento, ouvi uma sirene ao longe. O som ficou mais alto. Era Vera. Ela tinha chamado a polícia. Glória soltou um grito de raiva e desapareceu pela porta. Mas a sensação de que a batalha estava longe de acabar ficou comigo. No dia seguinte, o clima em casa mudou. Meu pai parecia distante. A Liana evitava meu olhar e Glória. Glória estava mais fria que nunca. Eu me sentia uma estranha na minha própria casa. No entanto, uma notícia inesperada me trouxe esperança. O exame toxicológico que fiz no hospital revelou uma substância rara, usada para envenenamentos domésticos, e que poderia ser rastreada até um laboratório local. Isso significava que a polícia tinha algo concreto para investigar, mas a pergunta que me consumia era, até onde Glória iria para me silenciar? E o que Liana tinha a ver com tudo isso? Porque, no fundo, eu sentia que minha irmã não era apenas uma espectadora inocente, e que o pior ainda estava por vir. O ar estava pesado naquele quarto onde a verdade vinha se revelando aos poucos, como uma ferida aberta que nunca cicatriza. Depois da última ameaça de Glória e da polícia começando a investigar, eu me sentia mais viva e vulnerável do que nunca. O que me segurava era a dúvida e o medo. Por quê? Porque minha irmã, minha própria gêmea, parecia tão indiferente. Até cúmplice. Eu não tinha respostas, só pistas. Resolvi encarar Liana. Foi numa tarde de sábado, no jardim da casa onde, ironicamente, minha mãe havia plantado tantas flores. Eu sentei ao lado dela, o coração apertado. Liana, você sabe da verdade, não sabe? Ela me olhou, os olhos tão parecidos com os meus, mas sem vida, como se fossem de outra pessoa. Sei, ela murmurou, olhando para o chão. E você não entende como é, ser vista como a boa, e ao mesmo tempo, querer proteger a única pessoa que você deveria odiar. O que você quer dizer? Minha voz saiu quase um sussurro. Ela respirou fundo. Glória sempre me prometeu que eu teria tudo. Me fez acreditar que se eu a ajudasse a te afastar, ela cuidaria de mim, garantiria meu futuro.
Meu pai nem me olha mais. Sinto que se eu não fizer isso, vou desaparecer também. O peso da revelação caiu sobre mim como um soco no estômago. Minha própria irmã, dividida entre o amor e a sobrevivência, entre a lealdade e a traição. Mas havia uma centelha dentro dela, uma vontade de se libertar. Então você está me ajudando? Eu queria, mas não sei como sair disso. Tenho medo, Ana. Tenho medo de perder tudo, de perder você, de perder quem eu sou. Ficamos ali em silêncio, até que o telefone tocou. Era Vera. Ana, você precisa vir rápido. A polícia encontrou algo na casa de Glória. Cheguei ao local com o Juca no colo, coração disparado. Os policiais estavam remexendo em um quarto trancado. Encontraram uma mala escondida com frascos semelhantes ao que Glória usava para tentar me envenenar, além de documentos que ligavam ela a um grupo criminoso especializado em envenenamento doméstico, um verdadeiro esquema para se livrar de inimigos e herdar bens. Era pior do que eu podia imaginar. Glória não estava agindo sozinha. Mas a maior surpresa foi o que estava embaixo da mala, um bilhete endereçado a mim, escrito com a caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Era uma carta da minha mãe. Se você está lendo isso, significa que as sombras que me ameaçaram não desistiram. Lembre-se que sua força é maior do que qualquer veneno. Confie em quem te ama. Não deixe que o medo seja a sua prisão. As lágrimas me cegaram. Eu tinha provas. Tinha aliados. E mais importante, tinha verdade. Com o testemunho de Liana e as evidências reunidas, Glória foi presa em flagrante. Meu pai, finalmente, teve que encarar a realidade. Seu silêncio se tornou gritos de arrependimento. Mas eu já não precisava mais da aprovação dele. Recomecei minha vida longe daquela casa. Com o Juca, Vera e a força da minha mãe me guiando. Hoje sou uma mulher reconstruída, não pela minha família, mas por mim mesma. Aprendi que o verdadeiro veneno não está nas gotas escondidas, mas no silêncio cúmplice. E que mesmo nos dias mais sombrios, um amigo inesperado, um cão que nunca foi meu, pode ser a luz que salva. A minha redenção não foi um presente, foi uma conquista. E agora eu escrevo essa história para quem, como eu, um dia sentiu-se invisível, rejeitada e ameaçada. Porque a verdade sempre encontra seu caminho.